forte, fé pra quem é foda, fé pra quem Crenças, descrenças, convicções, Deus ou deuses. No que acredita e no que desacredita a hiperconectada geração Z, quando o assunto é uma outra conexão, a ligação com a espiritualidade. Não faltam questionamentos para os Zoomers. Acreditamos em tudo ou em quase nada? Como essa geração está revolucionando o papel da espiritualidade em suas vidas? Será que estamos vendo uma nova forma de religiosidade surgir? Ou será que há um retorno às tradições com uma nova cara? Eu sou Rebeca Fagundes, tenho 24 anos. E eu sou Carol Leal, de 23 anos. Neste quarto e último episódio dessa temporada do Papo Residência, a gente conversa com alguns jovens que estão navegando por este mar de possibilidades de acreditar em algo maior. Mas também queremos descobrir como é para quem não se identifica com crença nenhuma. E tem mais, conversamos com um especialista em ciências da religião para entender mais a fundo sobre esse tema. Então vem com a gente conectar as crenças da Gen Z e entender como a fé e a devoção estão impactando a vida do Zoomer. Papo Residência, 4ª temporada. O podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta dá um zoom na geração Z. Fique aqui com a gente. Fé, devoção, espiritualidade, superstições e religiões. Se são as divindades ou os astros que comandam tudo, a gente não sabe dizer, mas a geração Z está cheia de ideias. Para boa parte dos jovens, ter fé não necessariamente se limita a uma única religião ou tradição. A nossa geração tem uma galera que está super aberta a misturar várias crenças e práticas. Esse é o caso de Gabriela Sena, de 21 anos. Apesar de ser batizada na Igreja Católica, ela se conecta com religiões de matriz africana, com o espiritismo e até mesmo com a Wicca, conhecida como a religião da natureza. Então, eu ainda participo de algumas missas do catolicismo. Eu ainda sou muito ligada ao catolicismo, mas eu acredito que de uma forma muito mais ampla do que as pessoas falam como católico praticante, né? Eu ainda estou ligada um pouco no espiritismo. Eu também busquei estudar um pouco sobre o Wicca também, uma época. Não continuei assim mesmo, porém eu ainda também pesquiso um pouco sobre para entender mais, pois tem algumas coisas no meio assim que se interligam com o espiritismo. Eu também comecei a participar de benzedeiras, né? De religiões de matrizes africanas. Então acaba que ainda continua uma raiz muito forte no catolicismo, que foi crescido desde criança. Porém, eu ainda tenho muita vontade de explorar e saber sobre outras, porque eu não sou totalmente fechada ao catolicismo em si. A Ana Luísa Gomes, de 24 anos, também passou por esse período de experimentação até encontrar o seu lugar. Meu lugar é caminho de algum Iansã. E durante a minha adolescência e até o período universitário, eu decidi experimentar. Então, fui em mesquita, fui em culto, fui um tempo budista, enfim. E acabei me encontrando na Umbanda por uma questão de que acho que a religião em si esteve lá comigo em um momento que eu estava precisando muito. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha em 2022 constatou que 1 a cada 4 jovens brasileiros entre 16 e 24 anos se define como sem religião. Esse índice de 25% entre os Zoomers é bem maior que o da população em geral. Apenas 14% do total dos entrevistados, unindo todas as idades, se define sem religião. Mas se engana quem acredita que não ter religião significa necessariamente ser ateísta ou agnóstico. Parte dos jovens que se encaixam nessa definição, na verdade, estão afastados das instituições religiosas, mas podem ainda assim ter ideais, motivações e atitudes ligadas à fé e à devoção. As experiências da Gabriela e da Ana Luísa não foram casos à parte. Explorar diferentes religiões e estilos de vida é uma tendência entre parte da geração Z, que não se identifica mais com a ideia de seguir alguns dogmas e tradições. O professor Edebrande Cavalieri, que dá aulas de filosofia na UFES e é doutor em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, fala mais sobre isso. Católica e evangélica
é inferior a essa nova geração dita de nativos digitais, ou de pessoas que não possuem nenhuma vinculação institucional a religião alguma. Mas isso não significa que eles não tenham fé. Eles possuem fé, mas é outro modo de ser fé. É uma espiritualidade, é uma fé muito mais fluida. É uma fé em que mostra-se aberta às mais diversas experiências religiosas. Portanto, é uma fé muito mais livre, não presa a dogmas, não presa a instituições, não presa a líderes religiosos ou institutos religiosos, etc. Então nós estamos diante de um fenômeno conhecido no meio científico como desinstitucionalização. Então uma religião desinstitucionalizada. Isso marca profundamente essa nova geração. Ou seja, a nossa galera tem a tendência de dar um passo atrás das instituições religiosas tradicionais e procurar experiências menos engessadas, buscando conhecer outras realidades e encontrar locais onde possam se sentir livres e acolhidos. Outro ponto crucial aqui é que questões sociais como a igualdade de gênero, a luta antirracista e a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições religiosas são levadas em consideração e refletem na forma como a gente se conecta com a espiritualidade. E a Ana Luísa fala um pouco sobre essa vivência. E dentro da Umbanda, eu vi muito isso democratizado, principalmente a questão de acesso. Como eu falei para você, a gira que eu frequento, por mais que a gente tenha uma sede em São Paulo, ela fica em Paraty. Então, o terreiro, ele fica num lugar cheio de árvores, ele é mais em contato com a natureza, e aí eles priorizam o acesso das pessoas dessa região, que é uma região que é um pouco carente. Então, assim, por mais que, sempre tem, né, pessoal com super grana que vai, não sei o quê, eles trabalham muito sobre a região que eles estão, que é uma região carente, então fazem, doações por lá, fazem festas por lá com as crianças, e isso para mim era muito importante, a questão da democratização da religião e de como que ela trabalha nessa questão de grupo, onde ela está inserida, quem tem contato com as pessoas, a maneira como eles endereçam aos outros. O mundo mudou, e a busca pela conexão religiosa com as origens culturais e étnicas está cada vez mais frequente. Em 2023, um levantamento do Google Trends detectou o crescimento do interesse pelas religiões de matriz africana nas consultas do site de buscas. Os brasileiros bateram um recorde de pesquisas pela palavra Umbanda no primeiro trimestre. O professor Edebrand tem mais a dizer sobre este fenômeno. A juventude, descendência negra, africana ou afrodescendentes, eles também fazem um movimento muito forte de retorno às suas origens culturais. Então é muito comum a busca pelas religiões ou pelos cultos de religiões afro-brasileiras. Então há uma mistura, eu diria até que há, nesse contexto, um verdadeiro sincretismo religioso. É uma fé muito misturada com várias vertentes religiosas. E olha, o importante é se conectar profundamente consigo mesmo e com a sua fé, né, Carol? É isso aí, Rebeca. E falando em conexão, a tecnologia está super presente nessa jornada. Seja através das redes sociais, seja por meio de aplicativos de comunicação, a gente usa de tudo que está disponível para explorar e praticar a espiritualidade. O professor Edebrand tem mais a dizer sobre este fenômeno. São conhecidos as pessoas deste período como os nativos digitais. Só que a grande mudança não se deu apenas na questão da revolução da internet ou da era digital. A revolução também ocorreu na passagem de uma sociedade agrícola para uma sociedade urbana. Isso tem implicações muito sérias no campo religioso. Na sociedade
rural, patriarcal, etc., a autoridade familiar ela era a condição fundamental para a transferência de fé entre as gerações. Tá? Então, era comum os pais, os avós, serem os realmente guardiães da religião para os filhos, e cabia aos filhos seguir a religião dos seus pais e seus avós. Na sociedade urbana isso não ocorre, e com o advento da tecnologia digital, isso se altera profundamente. Então, não há mais nenhuma garantia dessa transferência, e o mundo urbano ele vai criando uma geração que não aceita mais os pacotes prontos, né, como vinha dos tempos antigos. O pacote moral, o pacote social, o pacote religioso, o pacote, político, entendeu? Então, nós estamos diante de uma geração que está abrindo um novo modo de ser no mundo, um novo modo de viver no mundo. A Maria Eduarda Secom, por exemplo, é espírita e já teve experiências com a tecnologia na religião. Além dela, a Ana Luísa e a Gabriela, que você já ouviu por aqui, também contam como estão conectadas com a sua fé nas redes. Maria Eduarda destaca o poder do acolhimento nesta conexão. Temos também uma sequência de o que seria uma casa espírita, né? Um grupo espírita na internet que faz um atendimento bem presente, que seria o Espiritismo Net, que eles fazem um atendimento fraterno, que é um atendimento de acolhimento para pessoas que estão se sentindo sozinhas, ou estão se sentindo com ideações suicidas, ou qualquer outra coisa do tipo, e eles acolhem essas pessoas. A Ana Luísa e a Gabriela também contam como é se ligar à espiritualidade utilizando a materialidade que vem da tecnologia. Então, hoje, dentro do centro que eu frequento, eles têm rede social, tem Instagram. A minha mãe de santo, ela é uma pessoa que ela é ativa, né, no Instagram, mas é porque ela é uma pessoa que tem carreira muito acadêmica, enfim, ela é mestra em teologia, está fazendo doutorado, e aí fala de Umbanda, mas fala de uma pluralidade de religiões que eu acho super interessante. As religiões de matrizes africanas e da Wicca, eu pesquisei mais por influenciadores mesmo, nas redes sociais e em algumas mídias também, com o YouTube e na internet aberta mesmo. Já o catolicismo e o espiritismo foi muito mais por amigos mesmo, por comunidade local, assim, não foi por tecnologia, assim. Mas hoje em dia é muito mais fácil entender sobre outras religiões com as redes sociais, né? Que hoje em dia todo mundo pode ser um portador de comunicação ali sobre as suas culturas, então facilitou muito para que eu pudesse entender outras coisas que não fosse somente na minha comunidade mesmo. Tipo, muitas vezes carrega assim um preconceito com outras religiões. Quando falamos que a geração Z é plural nas manifestações religiosas, também incluímos as práticas religiosas tradicionais. A Maria Eduarda também contou pra gente que, assim como muitos jovens, ela frequenta sua religião desde a infância, quando começou a ir com a família. Mas os questionamentos fizeram parte da construção da sua fé. Eu acho que conforme eu fui amadurecendo, quando a gente vai passando, né, naquela fase meio rebelde, questionadora, diferente das outras religiões, eu tinha resposta para as coisas. Porque o espiritismo ele é baseado em filosofia, ciência e religião. Muitas vezes eu questionava o porquê e eu ficava sem resposta. E aquilo me causava muita rebeldia, sabe? Muito, por que não? Por que não posso fazer isso? Eu quero fazer aquilo. E aí, no espiritismo, não, eu tinha essa resposta. Então, a partir do momento que eu fui tendo respostas no meio da minha religião, foi me mostrando que não, ok, isso daqui existe, tem sentido, eu acredito nisso, então, beleza, eu vou ficar aqui. Então, quanto mais você ia assim, participando da religião, fazendo parte dela, mais aquilo ia ficando real para mim, mais aquilo fazia sentido para minha vida. A Maria também tem suas crenças pessoais e, além da religião, acredita em astrologia. Eu acredito totalmente na astrologia porque mexe com a gente, com a nossa formação, com o nosso, não só humor e sorte, não se resume a isso, é personalidade também. Então, eu fico ali meio dividida entre ser espírita que acredita em astrologia, e isso já
causa uma certa polêmica, porque não tem, na astrologia você não tem muita lógica, muita ciência, então, pelo que os espíritos acreditam, né, de modo geral, e assim, eu não vejo isso, então pra mim me influencia. Tempo eu venho querendo te encontrar, depois você me pergunta que signo eu sou. Para alguns jovens, a busca pela religião também pode ser uma redescoberta na juventude, como a Ana Luísa já contou. A Carol Hekla, de 27 anos, também passou por isso. Após alguns anos afastada da espiritualidade, ela se encontrou em uma igreja evangélica. Foi o lugar onde eu mais conheci Deus na proporção que Deus encaixava para mim. Um Deus que ama, mas que também cobra coisas, né? Que nós sejamos como Ele espera, mas Ele não nos rejeita por sermos pecadores ou por termos as nossas falhas. Muito pelo contrário, ele molda as nossas falhas, né? A Carol se questionou bastante até encontrar algo que realmente acredita. E hoje está firme na sua fé. Essa é uma característica comum na geração Z. Somos bem críticos em relação a dogmas e tradições. Mas é um questionamento com respeito, em busca de encontrar o que faz sentido para as nossas vivências e identidades. Nós somos a luz do Senhor e pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão, pronto a ser. O importante é sempre respeitar a pluralidade de religiões e buscar evoluir como indivíduo. E olha, a evolução pessoal também pode ser buscada, mesmo quando não se pratica nenhuma fé. É o caso do Matheus Evangelista, de 26 anos, que hoje não se identifica com nenhuma religião e questionava desde cedo algumas crenças. Eu nasci num lar cristão, protestante, então a denominação da minha família é batista. E fui criado como batista por toda a minha infância e segui bastante, né, a doutrina da igreja e tive uma participação muito ativa até a minha adolescência, início da minha juventude, até que eu saí, não fazia mais sentido para mim e acabei saindo, né? As convicções pessoais e os ideais políticos foram alguns pontos considerados por Matheus nessa mudança de paradigmas, mas ele ressalta que essa é uma visão particular e que respeita as opiniões dos religiosos. A ideologia predominante, né, a ideologia hegemônica da igreja é excessivamente conservadora, reacionária, eu diria, então isso me incomodava bastante na igreja, como pensamento político. O moralismo neutro, entre aspas, né, da igreja me incomodava bastante, como se não tivesse nenhum programa de poder, de fato. Então, eu acho que a questão ideológica também foi um ideal que me afastou bastante da igreja enquanto instituição. Eu, particularmente, não tenho tanto problema quanto a convicção religiosa em si, quanto à institucionalidade da igreja. A busca contínua, que é a cara da geração Z, também esteve presente na vida do Matheus. Depois de conhecer outras crenças, ele percebeu que não se encaixava mesmo e que as respostas para suas questões pessoais seriam resolvidas por meio da terapia. Assim, eu posso dizer que, com todo respeito, eu tive recaídas religiosas, muito por questão de angústia e porque eu tive muitas questões de saúde mental que na minha cabeça eram angústias religiosas, né? E eu acabei tentando voltar para outras denominações, tentei mudar de igreja e até pensei em seguir outra religião, talvez um terreiro, mas depois que eu me tratei de fato, assim, essa angústia passou. Remando contra a maré, não acredito em nada, até duvido da fé. A pluralidade de vivências, histórias e vozes constroem a identidade da nossa geração, e com a fé não seria diferente. Os jovens que contaram as suas experiências neste episódio são apenas uma parcela dessa geração que está na busca por se conhecer cada vez mais, seja olhando para si mesmos ou para os outros, ou para algo maior que nós. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Costuma falhar. Andar com fé, café não costuma
aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a geração Z? Então compartilha esse episódio. E no próximo papo, o assunto vai ser quente, pode acreditar. O tema será relacionamentos. Para a geração Z, o amor está no ar? Ou melhor, na rede? Esse episódio teve orientação e edição dos jornalistas Eduardo Facchetti, Andréa Pegoretti e sonoplastia de Augusto Ferreira. Até a próxima! Papo Residência é o podcast do curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada, um zoom na geração Z. Patrocínio: Eco 101, Suzano, Vale e Vitspire.